Augustinho, só por causa do horário, a galera aqui que está acompanhando a gente, eu vou te fazer essa pergunta e vou sair 2 minutinhos só para dar um remédio ali para o Chico, que eu Tá preciso dar, bom? ele tem que tomar na hora, Ok. mas está aqui, ó. Cadê? Perdi? Não, está aqui, ó. O Fábio Frazão está perguntando, Augusto, quais seriam os pedais que você usa para tirar aquele som cristalino ou a ausência de pedais? Abraços. Eu já volto enquanto você responde. Isso é um assunto que a gente podia gastar um bom tempo conversando e é muito interessante, né? Aquilo que a gente entende como som cristalino, porque assim na guitarra é um instrumento que não tem som. O som de uma guitarra ele só acontece graças a um aparelho chamado amplificador, né? Então, entre a guitarra e o amplificador, seja por um cabo, seja por um equipamento sem fio, ele nesse caminho pode ser usados aparelhos, pedais, né, que a gente usa. Então, e a noção de som cristalino, por muito tempo, para mim, é uma coisa que era muito enigmática, porque eu achava que, bom, é só ligar guitarra, um canal limpo, sem distorção, e aí tem um som cristalino, mas não é bem assim, não é bem assim. Então, a distorção, ela pode estar presente sem que a gente perceba ela como distorção, né? Então, às vezes, para numa gravação, se eu fosse querer um som cristalino e ficasse usando só esse som sem distorção nenhuma, não ficava exatamente um som cristalino e tal. Então, às vezes, adicionando um pouquinho de distorção, o som ficava mais definido e cristalino. É uma coisa muito interessante, né? A noção. Isso vem toda uma discussão que na época já acontecia entre o som análogo e o som digital, né? Então, o som de fita magnética e o som de CD, som, né? Então, durante muito tempo, os grandes estúdios, eles continuavam gravando em fita magnética, apesar de ser muito mais caro, né? Porque havia um efeito natural de uma distorção causada pela fita, e essa distorção ela criava mais harmônicos, que são subfrequências, frequências, né, que torna o som um pouco mais rico, mais brilhante. Isso é muito importante em sons de guitarra elétrica, mas também em sons de mixagem em geral. Hoje em dia, a tecnologia evoluiu para um ponto que através de algoritmos, né, se reproduz, se emula aquele efeito das fitas, aquele efeito das distorções de uma maneira digital e fica imperceptível, né? Então, assim, eu tenho alguns pedais que eu uso ainda são análogos, né? Um circuito e tal. Outros, eles reproduzem o som de pedais análogos, mas são digitais e você hoje não vê a diferença. O importante é que é o resultado. Eu costumo dizer que todas essas variáveis de instrumento, amplificador, são tudo encanamentos, são canos de um sistema. O que importa é a hora que você abrir a torneira. O que vai sair, a Sim. água que vai sair, o som que vai sair dessa torneira, que importa, né? E claro que para a guitarra é um instrumento que proporciona muitas incertezas, muitas dúvidas, porque você tem uma possibilidade de uma imensa aquarela de sons diferentes. E cada som desses tem o desafio. Será que esse som vai soar bem no mix, no conjunto? Ou será que ele vai ficar devendo? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Né? Isso é uma coisa com a qual eu convivi assim, durante toda a minha carreira. Maravilha, maravilha. Galera adora ouvir você falando de instrumentos, da parte técnica, que o pessoal é fã mesmo.
Aqui o Tony Torquato está dizendo assim: ó, a última vez que vi o Lix aqui em Maceió foi com a tour do GLM e lá eu estava. Me vi embriagado de emoções. Em seguida, virei músico e jornalista por culpa de um sujeito de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Olha o que você foi responsável por fazer, Augusto. Ô, Tony, me perdoe, tá? É o que eu posso te dizer. Que se você seja muito feliz nessas atividades, cara, que seja sempre coisa boa, nunca problema para você. Sensacional, sensacional. Sobrosa falando aqui, acho que o Engenheiros acabou quando o Lick saiu. Para muita gente, né, Sobrosa? Para muita gente. Meter um quinteto não ficou legal. O que nos encantou, o que encantou o país, né? O que marcou a parte do repertório, as canções que são icônicas até hoje, que todo mundo canta, de cor salteado, é a fase GLM. Respeito, gosto de algumas outras formações ali, mas para mim era o nosso querido alemão com outros músicos, assim, né? Sob o título, essa é a minha opinião, tá? O Augusto não tem nada a ver com isso. Sob o título Engenheiros do Havaí. Agora, Engenheiros do Havaí, para mim, ainda é o primeiro álbum, eu acho, com o Pete. E com o Augustinho, eu acho que se solidificou a marca, o som e o que nos encantou. O Augusto deu o molho que faltava aquele tipo de som ali, que de repente já estava até na cabeça do Humberto e do Carlos. Mas é isso. E ele lembrando, né? Isso era verdade. Pra gente que era fã ali, o Lix destoava até no visual, mais sóbrio e elegante do que o do cantor. Sensacional, Sobrosa. A Carol aqui, graças a Deus eu tive a oportunidade de dar um abraço no Augusto em Araraquara. Músico e pessoa fascinante. O melhor guitarrista deste país. O Augustinho é o nosso príncipe do rock and roll, é um lord inglês do rock and roll. Esse rapaz, que parece um passarinho no palco, segundo a filha dele, é a educação e a gentileza e a finesse em pessoa. Eu adoro conversar com meu amigo Augusto, que a gente sempre aprende muito ouvindo. Augustinho, não tem mais nenhuma pergunta aqui da galera, mas eu tenho a minha por último. Para a gente aqui. O que o público pode esperar de diferente ainda nesta turnê? Tem carta na manga? O que se espera daqui por diante, a partir de Santa Maria? Olha, eu acho que o público, eu me atrevo a pensar que numa reunião, a reunião sendo uma situação de reencontro, acho que o público quer reencontrar alguma coisa. Ele não está na expectativa de encontrar algo novo. O algo novo é um primeiro momento, quando a gente conhece alguma coisa, conhece uma nova pessoa, um novo lugar, e a gente não sabe ainda como agir em relação a isso. É uma questão de... É um desafio, uma incerteza. Né? Quando a gente já conhece e tem o reencontro, é uma situação de satisfação com alguma coisa que a gente gosta, que se identifica, é uma situação de prazer. Eu acho que o público está em busca e tem estado, pela amostragem de todo esse ano na estrada, eu acho que a amostragem indica que o público, esse povo, está querendo esse reencontro. Ele não está necessariamente interessado numa novidade. E nós estamos oferecendo essa possibilidade desse reencontro. Claro que todos nós, o Sandro, o Carlos, nós somos pessoas diferentes, cada um nós temos ideias e projetos diferentes. Né? Eu tenho todo um projeto solo lá, preparado, com coisas... Mas nós estamos aqui por uma causa, por uma missão, por uma coisa muito grandiosa, que é esse reencontro. Né? Por tudo que implica, né? Por tudo que está representado nesse show, a gente vai estar proporcionando essa oportunidade, né? Enquanto a gente ainda pode, de juntarmos esse povo, essa gente, fazermos juntos, né? Esse momento de celebrarmos, cantarmos juntos,
né, as canções. Então, não é uma situação assim de oferecer novidade. Eu acho que não está dentro do perfil desse acontecimento. Maravilha, maravilha. Augustinho, meu amigo, mais uma vez, um prazer receber você aqui no Pitadas para um bate-papo. É sempre bom conversar de música. Já quero aqui para comprometê-lo, ó, tem um quadro que eu estou fazendo aqui no Pitadas do Sal, que chama Cinco Discos do Coração, né? Onde eu chamo, além dos colaboradores, alguns músicos e tudo. Já passou o Rodrigo Santos, por exemplo, aqui, tudo falando. O Oli Júnior, que é um músico bluseiro maravilhoso daí do Rio Grande do Sul. Quero te fazer esse convite assim que a agenda permitir, para você apresentar aqui 5 discos. Claro que a gente que ama música, que consome música, 5 discos é muito difícil para a gente escolher apenas 5. Mas você usa um critério assim, os 5 primeiros discos que me emocionaram, que me ajudaram na minha formação como músico e tal. Aí já fica o convite aqui para você. A gente vai adorar ouvir 5 indicações de discos do seu coração. Meu querido, eu agradeço a todos agora que acompanharam a gente aqui. E esse é o seu momento dos recadinhos paroquiais, das suas considerações finais, para a gente encerrar. Mais uma vez, muito obrigado. Olha, eu que agradeço, Sal, é sempre um prazer conversar. Conversar sempre é bom. É bom. E aproveito também para mandar um abraço, onde a gente esteve agora muito recentemente. Estivemos em Varginha, a Roswell brasileira, né? A terra do ET, Poços de Caldas e Araraquara. Então, foram shows assim maravilhosos. Nós recebemos um carinho muito grande. Um abraço para. Tivemos em Araraquara a participação especial da Sofia Seabra, que é um novo talento que está vindo aí, na geração novíssima da música brasileira. E, enfim, então, e mandar um abraço. Olha aqui, ó, pessoal de Santa Maria, Estância Velha, tamo junto. Vamos continuar essa história bonita, vamos fazer parte dela e a gente vai entregar tudo que a gente pode, porque mais do que isso a gente não consegue. Mas não vamos entregar menos nem mais. Vocês vão ter de novo, e para quem nunca assistiu, pela primeira vez, um show de engenheiros, um som raiz de engenheiros. Né? Então, meu abraço a todos e todas. Nos ouviremos em alto e bom som. É isso, meu querido. Muito obrigado. Chegou um superchat aqui, tipo retardatário, né? Que a gente fala. Obrigado, Exército de um Homem Só, pelo apoio. Ele tá falando aqui, ó. Na minha opinião, a banda acabou em 96, quando o Malte saiu, porque a banda parou. Depois foi o Alemão com músicos contratado, com todo respeito. É isso aí, tá aí a opinião do Exército de um Homem Só. Muito obrigado pelo superchat, pelo apoio. Eu estou encerrando a transmissão e, Augusto Lix, eu me despeço de você offline, meu querido. Beijo, estamos junto. Santa Maria vos espera. Vai ser showzaço, não tenho dúvida. Tchau, tchau. Valeu.